Hoje, a gente vai mergulhar numa ferramenta de auditoria do governo que pode, acredite, transformar uma boa ação numa infração legal. Vamos entender direitinho como e por que isso acontece. A pergunta parece simples, né? Uma boa intenção pode justificar quebrar uma regra? Bom, no mundo da gestão pública, a resposta é bem mais complexa do que parece e pode trazer consequências bem sérias. Vamos ver um exemplo prático para ficar mais claro. Então, para começar, vamos imaginar uma situação bem comum. Um gestor público que finalmente recebe o dinheiro para fazer a diferença na vida dos alunos de uma escola. O objetivo é nobre e o plano, a princípio, é bem claro. O projeto é super específico. O dinheiro foi liberado com um destino carimbado, sabe? Janelas novas e, o ponto crucial aqui, 20 aparelhos de ar-condicionado. Tá tudo no papel, tudo aprovado. Só que aí, a realidade bate na porta. A comunidade escolar, pais, professores, a galera toda, aponta um problema que parece muito mais urgente. As carteiras estão um caco, em um estado lastimável. E o gestor, vendo aquela necessidade ali na sua frente, toma uma decisão que parece a mais lógica do mundo. Ele adapta o plano. Compra só metade dos aparelhos de ar-condicionado e usa o resto da grana para comprar as carteiras novas que todo mundo está pedindo. Poxa, parece a solução perfeita, não é? Os alunos ganham carteiras novas e ainda por cima levam os aparelhos de ar-condicionado. Gestão eficiente, atenta às necessidades reais. Mas, do ponto de vista da lei, a história é bem diferente. É exatamente aqui que a boa intenção bate de frente com a dura realidade da auditoria. O que parecia uma solução inteligente está prestes a virar um problemão. Vamos entender o porquê. Pois é, o auditor não olhou para aquilo e pensou, nossa, que gestor criativo. Não, ele viu um problema. A decisão foi oficialmente classificada como uma irregularidade. Mas o que isso significa, na prática? A definição oficial é a chave de tudo. Uma irregularidade não significa necessariamente corrupção ou roubo. Significa simplesmente quebrar uma regra. No nosso caso, o gestor cometeu o que se chama de desvio de finalidade. Usou dinheiro público para uma coisa diferente daquela que foi aprovada. A intenção foi boa? Foi, mas a regra foi quebrada, e ponto final. Tá, mas como é que um auditor chega a essa conclusão sem ser só uma opinião pessoal dele? Eles usam uma ferramenta bem específica para isso, a matriz de responsabilização. A estrutura dessa ferramenta é o que a torna tão poderosa. A matriz de responsabilização não é só uma listinha de erros, não. Ela é um método, um passo a passo bem sistemático para provar a conexão entre o que uma pessoa fez e a consequência irregular que aquilo gerou. Para simplificar, imagina um mapa que mostra o caminho exato do ponto A, que foi a decisão, até o ponto B, que é o resultado irregular. O objetivo do auditor é traçar essa rota sem deixar nenhuma dúvida, nenhuma ponta solta. Para a gente entender isso de verdade, vamos desmontar essa matriz. Ver como cada peça se encaixa, usando o caso do nosso gestor da escola como exemplo. A primeira peça do quebra-cabeça é a conduta. E aqui a palavra de ordem é precisão. O auditor não vai falar do problema de forma geral. Ele vai apontar qual foi a ação ou a falta de ação exata que deu início a tudo. No caso da escola, a conduta é cristalina. O gestor autorizou a compra das carteiras com a verba dos aparelhos de ar-condicionado. A ação é essa, inquestionável. Beleza, já sabemos o que ele fez, mas só isso não basta. O grande desafio agora é provar que essa ação específica foi a causa direta do problema. E é aí que entra a próxima peça da matriz. Essa peça se chama nexo de causalidade. Ela é a ponte, a ligação, entre a conduta e a irregularidade. Não adianta só dizer que a pessoa fez algo, tem que mostrar que o que ela fez causou o resultado. E para provar isso, os auditores usam um exercício mental bem simples, quase um teste do e se. Eles imaginam um universo paralelo onde a ação do gestor nunca aconteceu. E aí eles se perguntam, o resultado teria sido o mesmo? Vamos aplicar o teste. Se o nosso gestor não tivesse autorizado a compra das carteiras, o que teria acontecido? Ué, o dinheiro teria sido usado para os ares condicionados como estava no plano. A irregularidade, que é o tal do desvio de finalidade, simplesmente não teria ocorrido. Pronto. O nexo de causalidade está mais do que provado. Ok, então já temos a ação identificada e a causa comprovada. Agora, a matriz avança para sua etapa final, que talvez seja a mais delicada de todas, o julgamento da conduta. E chegamos no ponto crucial, a culpabilidade. A pergunta aqui não é se o gestor é uma boa pessoa ou não. A questão é outra. A conduta dele foi reprovável? Ele tinha como saber que estava quebrando uma regra? Era esperado que ele agisse de um jeito diferente?
A boa intenção entra na análise, claro, mas não para justificar o erro, e sim para medir o grau desse erro. E o resultado, neste caso, é que, apesar de toda a boa intenção, o gestor tinha a responsabilidade de conhecer as regras do orçamento. O esperado era que ele seguisse o plano aprovado ou, se quisesse mudar, que pedisse uma alteração formal. Ele não podia simplesmente tomar a decisão por conta própria. E é assim que a coisa toda se amarra. O que a gente está vendo aí é um exemplo real de uma matriz preenchida. Repara só nas colunas. Tem o achado, que descreve a irregularidade, depois o responsável. Aí vem a conduta, que detalha a ação, o nexo, que prova a ligação, e, por fim, a culpabilidade, que avalia a responsabilidade do agente. Fica tudo documentado, um registro completo e defensável da análise do auditor. E olha, as consequências de ter o nome numa matriz dessas não são brincadeira, não. Elas podem ir desde multas e ter que devolver o dinheiro até ficar inelegível para cargos públicos ou mesmo perder o cargo atual. Aí fica a pergunta, né? Por que um sistema tão rígido assim? O objetivo final não é sair caçando gestores bem-intencionados. A ideia é manter a integridade do sistema. Quando o dinheiro público é destinado para uma coisa, a sociedade precisa confiar que ele vai ser usado para aquela coisa. É uma questão de transparência e previsibilidade. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão final, que é o grande dilema da administração pública. O que tem mais valor? Seguir a regra à risca, mesmo que ela pareça ineficiente naquele momento, ou buscar o melhor resultado prático para a população, mesmo que para isso seja preciso contornar algumas normas? A matriz de responsabilização tem uma resposta bem clara para isso, mas a discussão, essa com certeza continua.